Senadora Vanessa Graziotin, a quem eu quero saudar em nome de todos os nossos companheiros senadores. E, senhora senadora, eu quero aqui inicialmente pedir licença para prestar meus sentimentos às vítimas de uma verdadeira chacina ocorrida na noite de ontem nos Estados Unidos, como Vossa Excelência acabou de registrar. Mesmo de longe, nós brasileiros nos compadecemos com a dor das famílias e também das mais de 400 vítimas, entre mortos e feridos, causados pela ação irracional de um homem. E aí se pergunta muito, devemos voltar a permitir o porte de arma generalizado no Brasil? Com certeza é uma discussão que vai tomar conta de muitos momentos aqui. Acredito que até o momento da discussão e até o momento certo para fazer esse plebiscito deveremos discuti-lo. Porque sempre tenho dito que uma lei feita na pressão, na opressão, normalmente não é a lei ideal. Por isso, neste momento tão difícil, convoco os brasileiros e brasileiras a prestarem calorosas orações dedicadas às almas que foram ceifadas e à saúde daqueles que ainda têm outra luta para enfrentar, a da sobrevivência e do convívio com o medo. Como membro do Parlamento Brasileiro, em representação ao meu Estado, Mato Grosso, em nome dos meus pares e também dos demais cidadãos do país, afirmo: a violência não responde a ninguém e não dá voz a ninguém. Enfim, seguimos juntos, as senhoras e senhores senadores, parlamentares, e com aqueles que nos assistem e escutam pela TV Senado, Rádio Senado e também nas mídias sociais. Por isso, o nosso trabalho precisa continuar. Pois bem, vamos falar de algumas conquistas e do trabalho intenso que tivemos nas últimas semanas, que nos gerou uma série de boas notícias nacionais e principalmente regionais, as quais quero aqui compartilhar com todos que nos assistem, principalmente a todos os mato-grossenses. Em primeiro lugar, tenho em mente que o compromisso diário de um senador é congregar ao máximo os esforços para beneficiar toda a população, priorizando os segmentos de maior necessidade, e assim temos feito. Quem antes era marginalizado terá à sua disposição fiscais e contingentes de policiamento em locais que muitas vezes são favoráveis à criminalidade de todo tipo, inclusive como porta de entrada para drogas e armas, aumentando justamente a violência que critiquei aqui agora há pouco. Como sabiamente falou meu companheiro e conterrâneo senador José Medeiros, que trabalhou como policial rodoviário com esse decreto, os agentes públicos poderão se fixar por mais tempo nas fronteiras, garantindo o desenvolvimento dessas regiões e coibindo o crime organizado. Vale destacar, senhora presidente, que nosso país possui quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. O meu estado, por exemplo, são 720 quilômetros de divisa seca, onde, claro, a porta de entrada das drogas, tendo a nossa região como um corredor de drogas, também o contrabando e ainda os carros que são roubados no Brasil, indo através dessa fronteira para ser trocado em drogas, lá principalmente na Bolívia. E apenas 4% de toda essa faixa é devidamente fiscalizada. Muitas vezes o policiamento ou fiscais responsáveis não chegam por falta de incentivos salariais e condições adequadas de subsistência. Ou seja, essa foi uma vitória da bancada do Estado de Mato Grosso, que possui mais de 700 quilômetros, como eu disse, de divisa seca. E aí eu quero salientar principalmente o trabalho do senador José Medeiros. E por falar em vitória da bancada, trago também aqui a segunda boa notícia, que após reunião do nosso grupo com o presidente do BNDES, que esteve na nossa liderança, no bloco moderador, e aí tivemos a oportunidade, juntamente com o senador Medeiros e o senador Cidinho, receber o doutor Paulo Rabelo de Castro, agora na última quarta-feira. E nessa semana também recebi uma excelente notícia que mudará o curso
de ação e melhorará a vida de um grupo de servidores públicos que trabalham sobremaneira pelo bem do país. O ministro do Planejamento, como eu estava dizendo, Diogo de Oliveira, nos garantiu, na última sexta-feira, que encaminhará um decreto para regulamentar a Lei 12.555 de 2013, dando o chamado adicional de fronteira aos servidores públicos que atuam nessas regiões ou que trabalham em locais de difícil acesso. E aí são as delegacias, os postos de atendimento da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Receita Federal, Ministério da Agricultura e também Ministério do Trabalho e Emprego e também fiscais. E, como eu também coloquei, a presença do presidente do BNDES, o Paulo Rabelo, nesse almoço, foi extremamente importante porque definimos a instalação de uma verdadeira força-tarefa para dar andamento aos processos que envolvem a concessão da BR-163. Com isso, deve-se garantir a retomada das obras de duplicação nos trechos previstos no contrato com a empresa concessionária. O projeto de duplicação da BR-163 é considerado o principal eixo de escoamento da produção de grãos do país. Por esta região, principalmente no trecho entre Rondonópolis a Poço Gil, passa praticamente mais de 70% daquilo que é produzido no meu estado, o estado de Mato Grosso, que é o maior exportador das commodities agrícolas do país. Essa força-tarefa, senhora presidente, será formada por um representante do BNDES, do Ministério do Transporte, do Senado, do Ministério Público, também da Advocacia Geral da União, da Casa Civil e, claro, também da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, que eu tenho a honra de presidi-la juntamente com o Instituto Brasileiro de Logística, para exatamente estarmos analisando a MP 0800, a MP 800. Ou seja, todas as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento da nossa infraestrutura estarão empenhados em desentravar de vez essa tão importante rodovia. Quero dizer que já é notória a minha argumentação sobre a necessidade de darmos garantias palpáveis a quem quer investir em nosso país, principalmente em um setor tão estratégico. Ou seja, com uma concessão, sempre temos que pensar em 25, 30 anos, às vezes até mais. Por isso também, inclusive, sou autor de uma PEC que cuida especificamente da segurança jurídica no nosso país. E aí, a NTT, com essa medida provisória, poderá realizar de comum acordo com as concessionárias e também a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais, cujos contratos prevejam concentração de investimentos em seu período inicial, uma única vez, observadas as diretrizes estabelecidas nessa medida provisória e na regulamentação específica do Ministério do Transportes, Portos e Ação Civil, que definirá os termos e também as suas condições. E aí, como presidente da Frente Parlamentar, a FRENLOG, eu quero dizer que emprego dia a dia todos os esforços para que nossos corredores logísticos se tornem mais ágeis, seguros e competitivos, reduzindo custos e fazendo com que o produtor aporte e fortaleça ainda mais, de forma recordista, a balança comercial. E justamente como presidente da FRENLOG, anuncio também que esse trabalho diário, corriqueiro, já tem gerado. Estou falando pela liderança, eu tenho 20 minutos. Então, eu gostaria de pedir aí a observância, porque eu acho que está sendo cronometrado de 5 em 5 minutos. E, justamente como presidente da FRENLOG, anuncio também que esse trabalho diário, corriqueiro, já tem gerado outros frutos importantes, como, por exemplo, a proposta encaminhada pelo governo na semana passada, na forma da medida provisória 800. E essa é a nossa terceira boa notícia. A norma estabelece as diretrizes para reprogramar investimentos em concessões rodoviárias federais, algo essencial para assegurar o andamento da concessão da BR-163 e fazer com que, junto a essa nossa força-tarefa, a pista fique finalmente duplicada sem nenhum outro empecilho que detenha esse avanço. Dos 800
quilômetros, ligando Sinop, a divisa do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, a concessionária é responsável por duplicar aproximadamente 600 quilômetros. O restante, entre Rondonópolis, Rondonópolis, Cuiabá, ficou de responsabilidade do DENIT, sendo que o trecho de Cuiabá a Rosário também está sendo assumido pela concessionária. Por isso, convido a todos os senadores e senadoras, bem como meus pares na Câmara Baixa, para que aprovemos o texto da medida que prorroga o prazo para que empresas concluam a duplicação de rodovias privatizadas. Uma vez aprovada a MP, permitirá às concessionárias retomar de forma segura e bem planejada os investimentos previstos nos contratos de concessões, ou até venderem também o controle acionário, que a gente sabe que muitas delas estão, inclusive, em negociação. No caso da BR-163, todos os estudos foram definidos pelo Ministério do Transporte e é a única concessão do Brasil rodoviária que aumentou o volume de caminhões, de veículos transitando depois dessa crise. E eu já disse e reafirmo, a medida não significa entregar nada de graça às concessionárias, já que a própria ANTT, tão logo termine o trabalho de duplicação, irá reduzir as tarifas do pedágio ou até o prazo de concessão também. Ou seja, teremos equilíbrio econômico-financeiro entre o que é concedido e o que é cobrado pelo poder público. A norma, senhoras e senhores, é uma verdadeira luz no fim do túnel, tanto para as operadoras, que hoje enfrentam dificuldades para cumprir contratos de concessão, como, claro, para a população e até também para as prefeituras, para o governo do Estado, porque as prefeituras também, no dia a dia, recebem impostos através dos pedágios cobrados por essas concessões. Em especial, também, a concessionária é responsável pelas obras que, no caso, principalmente do nosso estado de Mato Grosso, que é entre a divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. Lembro a todos que, desde o início do ano passado, venho alertando para o quadro de deteriorização das concessões. Afinal, estradas sem condições adequadas significa uma drástica redução da competitividade dos produtos, seja para o mercado interno ou para o mercado externo, principalmente para o nosso caso, que estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul. E digo mais, estradas sem condições adequadas representam perdas de vidas, e sempre tenho dito, com vida não se pode brincar. E quero aqui dizer que, após esses serviços executados, tanto pelo DENIT de duplicação, como também pela concessionária, o número de acidentes na BR-163 já diminuiu mais da metade. Ou seja, tínhamos por morte, em média, 280 vidas que se perdiam no estado de Mato Grosso. Então, já diminuiu mais da metade. E, é claro, queremos uma estrada segura exatamente para garantir com que o Estado possa escoar a sua produção, mas que também, principalmente, os veículos pequenos possam transitar em segurança, porque com esses trechos, nessas condições, às vezes uma ultrapassagem normalmente representa acidente frontal e um acidente frontal normalmente representa perda de vida. Voltando ao exemplo da BR-163 em Mato Grosso, a concessionária Rota do Oeste teve que paralisar completamente os investimentos nas obras de duplicação, porque a empresa não conseguiu acessar as linhas de créditos prometidas pelo governo através do BNDES, que são os créditos de longo prazo. A primeira alegação, na verdade, era por conta das dificuldades jurídicas do seu controlador acionário, que era a Odebrecht, envolvida na Operação Lava Jatos. Posteriormente, mesmo com o acordo de leniência assinada com o Ministério Público Federal, nada mudou. Os financiamentos seguiram bloqueados. Quase que ao mesmo tempo, e aí é importante dizer, a concessionária responsável pelo trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a CCR, e essa não teve nada de envolvimento com a operação. Mesmo assim, o BNDES não liberou os recursos de longo prazo como havia prometido. Resultado, paralisou-se também os investimentos e, consequentemente, as obras de duplicação situadas lá no Mato Grosso do Sul também ficaram afetadas e, claro, com a expectativa da população frustrada. Quero dizer, senhora presidente, que, como eu já disse aqui, o número de acidentes diminuíram muito. Ontem, a sábado, eu tive a oportunidade de passar pela BR-163, saindo de Rondonópolis até Cuiabá, e avançaram muito as obras, e aí eu quero, inclusive, parabenizar o DENIT, principalmente o trecho de Jaciara, Serra de São Vicente, já está
quase 100% duplicado, da Serra de São Vicente está indo em ritmo muito célere e de Rondonópolis a Jaciara também, boa parte já está duplicada e a empresa também trabalhando, o que é muito importante porque queremos ver todo o trecho o mais rápido possível com a sua conclusão. Creio, portanto, que esses exemplos são suficientes para reiterar o pedido de apoio à MP 800, que já foi editada e, claro, já é lei, mas, infelizmente, senhora presidente, a semana passada tivemos um ofício do Tribunal de Contas recomendando que a NTT não tivesse nenhuma análise dos processos segundo a medida provisória. Isso é impossível, nós temos que ganhar tempo. Nós estamos vivendo em crise, o Brasil precisa retomar a geração de emprego e, claro, esses investimentos em todas as concessões são fundamentais para o país. Todos os senhores que clamam, assim como eu, por uma exportação mais competitiva e por vias de acesso mais segura e com menos acidentes, devem envidar esforços para tornar isso possível. Ainda sobre a questão da logística de transporte, senhora presidente, quero também destacar os avanços que tivemos na BR-242. Nesta quarta, agora uma boa notícia, que se torna também uma quarta notícia, nós tivemos também a liberação pela FUNAI e pelo IBRAMA, do trecho de Querência a Santiago do Norte. E há poucos dias atrás também tivemos a liberação da licença ambiental pelos mesmos dois órgãos para a construção das pontes de Santiago do Norte até a cidade de Lucas do Rio Verde. Então, é um grande avanço também realizado por esses órgãos, que às vezes a gente cobra tanto, e até numa incompreensão porque demoram essas licenças. Mas, é claro, temos uma legislação extremamente rígida, e é bom que tenha mesmo, porque o Brasil precisa cada dia mais dar o bom exemplo para o mundo, mas, claro, não podemos impedir o nosso desenvolvimento. Para concluir, senhora presidente, quero ainda dizer que nesta viagem que fiz, tive a oportunidade de passar por Poxoréu, estar com o prefeito de Poxoréu e lá também onde fomos visitar um ponto turístico da cidade, que é a Lagoa, e também o ginásio de esportes antigo, muito antigo daquela cidade, e que, felizmente, com recursos que aqui liberamos, o prefeito já está também tomando as providências para reformar todo aquele estádio, que é um estádio assim, um dos mais modernos do Brasil ainda em termos de engenharia, com toda a área para tanto aqueles profissionais que lá trabalham, como também alojamento para os profissionais, os alunos, quando vão nos encontros regionais. Além de lá, fomos à Primavera do Leste. Em Primavera do Leste, tivemos com o Ministério do Transporte, onde foram lançadas as obras de restauração da travessia urbana e ainda a inauguração de 500 casas populares. Entregamos a chave de 500 casas para as famílias carentes daquela região. E como é bom! E faço sempre questão de entregar a chave, quando estou nessas cerimônias, na mão da mulher, porque a mulher é que tem a capacidade de gerar um filho e a mulher sabe a responsabilidade, o que é receber uma casa para a solidez da família. E vimos lá muita emoção, muitas mulheres chorando, muitas mulheres extremamente emocionadas, claro, porque receber uma casa de qualidade, isso faz com que as pessoas realmente sintam esta emoção. E eu quero parabenizar o prefeito Léo, os vereadores de Primavera, toda a cidade. E ainda seguimos de carro por toda a BR-070, passando por General Carneiro, onde vamos fazer também toda a restauração e a melhoria na travessia urbana, juntamente com o prefeito de General Carneiro, que é inclusive do meu partido, e depois fomos a Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, já no estado de Goiás, onde está sendo construído também pelo DENIT uma grande obra, que é o contorno viário de Barra do Garças, que atende a essas 3 cidades, 2 estados. São 2 pontes, uma ponte sobre o rio Araguaia e uma ponte sobre o rio Garças, porque hoje passa pelo centro dessas 3 cidades, 2 BRs e ainda o MT, a BR-158, a BR-070 e a MT-100. Ou seja, o número de acidentes, os transtornos que causam nessas 3 cidades é muito grande. Aquilo que foi bom no passado, ser a principal avenida, uma BR, hoje, infelizmente, as cidades já não suportam mais, mas por isso que estamos trabalhando para a conclusão, a construção desse tão sonhado anel viário de Barra do Garças. O ano passado, como relator da LDO, garantimos os recursos para esse ano e agora
também já estamos trabalhando como líder do bloco moderador, junto com os nossos companheiros da Comissão de Orçamento, para que a gente possa garantir para o ano que vem a conclusão desse anel viário, que será uma nova área de desenvolvimento para as 3 cidades. E quero aqui, finalmente, inclusive, agradecer o Exército Brasileiro, que também está cedendo a área do Exército para que o contorno possa ser concluído dentro dessa área no estado de Goiás. E, aliás, ficou até definido que a obra no estado de Goiás será construída pelo Exército Brasileiro. E aí, senhora presidente, principalmente para nós da Amazônia, o Exército também está lá agora na BR-163, lá no estado do Pará, executando um trecho de quase 200 quilômetros, onde o ano passado tivemos um problema sério, um atoleiro de mais de 5.000 caminhões carregados com soja, principalmente do meu estado, o estado de Mato Grosso. Portanto, sempre tenho dito, os problemas da nossa região amazônica são comuns. Os problemas de Manaus, que precisa escoar a sua produção numa BR que praticamente foi destruída, os problemas da questão do Pará, que é extremamente importante para que a nossa produção possa ser escoada também pelos portos do Arco Norte e também do Acre, enfim, de toda a região. Por isso, quero agradecer, mas eu não deixo de parabenizar aqui o Ministério do Transporte, através do ministro Maurício Quintela e também do DENIT, de toda a sua diretoria, do Walter e também do superintendente regional, doutor Orlando, porque as condições das estradas federais de Mato Grosso, realmente todas as estradas estão com contrato de manutenção e com uma situação de conservação muito boa. Agora, espero que possamos agora liberar os recursos para que essas obras não parem, porque nesta região agora é a hora de trabalhar. Temos aí praticamente 6 meses onde o serviço pode ser desenvolvido, porque as chuvas cessam. Aliás, está começando a chuva, mas temos ali o prazo até novembro para executar obras na região amazônica. Então, como falamos na sexta-feira com o ministro Diogo, a liberação desses recursos, a liberação do contingenciamento é extremamente importante, principalmente para a manutenção das estradas federais do Brasil inteiro, em especial da região amazônica. Muito obrigado, senhora presidente.